Há momentos na vida em que você sente que o mundo inteiro faz barulho ao seu redor, mas lá dentro de você existe um silêncio que incomoda, um vazio que não se preenche com nada que seja humano, material ou passageiro. É como estar no meio de uma multidão e ainda assim sentir que ninguém te enxerga, ninguém te compreende, ninguém consegue ouvir o clamor sussurrado da sua alma. E foi exatamente nesse espaço entre barulho e silêncio, entre presença e solidão, entre movimento e estagnação, que o Espírito Santo começou a me ensinar a escutar sua voz. Não foi numa noite de glória, nem num culto lotado de gente, nem durante uma explosão de emoções espirituais. Foi no lugar onde poucos têm coragem de entrar, o território profundo do próprio coração. Você precisa entender uma verdade desde o início. A voz do Espírito Santo não compete com o tumulto da vida, não disputa espaço com aquilo que rouba sua atenção, não grita para se fazer ouvir. Ele fala de modo tão suave, tão puro, tão cheio de paz, que somente quem decide desacelerar por dentro consegue perceber que está sendo conduzido. Por isso, quando ele começou a me ensinar a ouvi-lo, a primeira lição foi essa: silêncio. Mas não o silêncio de fora, e sim o silêncio interior. Aquele que coloca cada emoção no lugar, cada ansiedade no chão, cada expectativa aos pés da cruz. Ele me fez entender que, enquanto minha alma estivesse agitada, minha percepção espiritual estaria bloqueada, porque Deus fala, mas quem corre demais não escuta. Foi nesse processo que compreendi a profundidade de Salmos 46:10 ARA. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E também percebi que não era um convite para ficar parado, era um chamado para reconhecer quem está no controle. O Espírito Santo me ensinou que a quietude não é ausência de movimento, é presença de confiança. Ele começou a me moldar. Não por palavras audíveis, mas por direções, percepções, convicções repentinas que brotavam dentro da minha alma como uma chama que não se apaga. E talvez você se identifique com isso. Há momentos em que você sabe que algo não é apenas um pensamento, não é apenas uma ideia, não é apenas uma emoção. É uma voz mansa que direciona, corrige, fortalece e confronta com amor. E quanto mais você se aproxima dele, mais você percebe que não existe nada na terra que se compare à paz que essa voz produz. Foi assim que minha jornada começou. Não com revelações espetaculares, mas com sensações espirituais que me ensinavam a diferenciar a voz do Espírito das minhas próprias inquietações. Eu lembro claramente de uma manhã em que acordei com o coração pesado. Não tinha explicação lógica, não havia acontecido nada específico, mas algo dentro de mim clamava por direção. Fui para um pequeno espaço que costumava usar para orar, sem palavras prontas, sem expectativas grandiosas, apenas com o desejo sincero de escutar. E no meio daquele silêncio profundo, uma frase surgiu dentro do meu espírito, como se fosse escrita na parede da minha alma. Escuta antes de falar. Sente antes de reagir, discerni antes de responder. E naquele instante eu soube. Aquela não era uma frase que eu teria criado sozinho. Era ensino, era direção, era cuidado, era o Espírito. Quando você começa a ouvir o Espírito Santo, você entende que ele não fala apenas sobre o que é imediato, ele fala sobre o que é eterno. Ele não te orienta apenas sobre decisões externas, mas trabalha dentro de você de modo tão profundo, tão íntimo, tão cirúrgico, que você começa a perceber que ele está moldando não apenas seus passos, mas sua essência. Foi aí que percebi que estar sensível ao Espírito Santo é como ajustar o foco de uma lente. Tudo o que era borrado se torna nítido. Tudo o que era confuso se torna claro. Tudo o que parecia impossível se torna possível diante daquele que conhece o fim antes do começo. O Espírito Santo começou a me mostrar que sua voz não é ouvida apenas quando estou orando, mas também quando estou caminhando, trabalhando, respirando,
existindo. Ele fala no cotidiano, no simples, no improvável, no inesperado. Ele fala quando você está sozinho e quando você está acompanhado. Ele fala quando você está forte e quando você está quebrado. Ele fala no auge e no vale. Ele fala, mas a questão é, você consegue perceber? E foi então que minha vida mudou. Quando entendi que ouvir o Espírito não é sobre sensações grandiosas, mas sobre sensibilidade diária, minha vida espiritual deu um salto. Eu me tornei mais atento, mais consciente, mais dependente, mais disposto a obedecer, mesmo quando não entendia completamente. E foi nesse caminho de obediência que percebi que quando o Espírito Santo fala, ele não apenas te guia, ele te transforma. Agora, quero te entregar uma frase que nasceu dessa jornada, uma declaração que só quem deseja ouvir a voz do Espírito consegue compreender com profundidade. A voz do Espírito não grita, mas quando a alma se rende, ela se torna impossível de ignorar. Se essa palavra está tocando seu coração, escreve nos comentários. Espírito Santo, eu quero ouvir sua voz. Declara isso com fé, porque esse pode ser o começo de um novo capítulo da sua vida espiritual. Quando o Espírito Santo começou a moldar minha percepção espiritual, algo profundo aconteceu dentro de mim. Percebi que escutar sua voz não é apenas identificar quando ele fala, mas também aprender a reconhecer quando ele está em silêncio. E isso, para muitos, se torna o momento mais difícil da caminhada espiritual, porque o silêncio de Deus assusta quem ainda não aprendeu a confiar. Mas para aqueles que se rendem, esse silêncio se torna tão revelador quanto suas palavras. Ele me mostrou que existe um motivo para cada silêncio, e nenhum deles é sinal de abandono. O silêncio do Espírito Santo muitas vezes é o espaço onde ele está preparando você para discernir, amadurecer e enxergar além do que seus olhos conseguem captar. Foi nesse entendimento que comecei a perceber que a voz do Espírito não é apenas direção, é formação. Ele não me ensinava apenas o que fazer, mas quem me tornar enquanto caminhava. E talvez você já tenha passado por momentos assim. Orou, buscou, clamou, mas não ouviu resposta imediata. E foi nessa ausência aparente que seu coração começou a criar perguntas, dúvidas e até medos. Porém, o Espírito Santo me fez compreender que quando ele se cala, ele está trabalhando em um nível mais profundo do que minhas emoções podem perceber. Ele me levou a lembrar de Lamentações 3:26, ARA. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Não era uma passividade espiritual, era uma confiança ativa, uma certeza de que mesmo sem ouvir, eu estava sendo guiado. Nesse processo, o Espírito Santo começou a me ensinar a diferença entre ouvir e discernir. Ouvir é captar uma voz, discernir é compreender a intenção dessa voz. E na vida espiritual, existem muitas vozes competindo pela sua atenção. A voz da ansiedade, a voz do medo, a voz da pressa, a voz da opinião alheia, a voz das suas próprias expectativas. E se você não aprender a distinguir a voz do Espírito no meio desse coro confuso, você corre o risco de seguir direções que não conduzem ao propósito, mas à distração. Foi então que o Espírito me ensinou a praticar algo simples, mas transformador: observar a paz. Ele me mostrou que sua voz sempre traz paz, mesmo quando traz confronto. Ela nunca é desesperada, nunca é confusa, nunca é impulsiva. A direção do Espírito pode desafiar, corrigir e até quebrar estruturas dentro de você, mas sempre deixa um rastro de serenidade. Porque o Espírito Santo não trabalha pelo caos, ele trabalha pela revelação. Comecei a perceber isso em situações cotidianas. Às vezes, eu tinha duas opções diante de mim, ambas parecendo corretas, ambas aparentemente possíveis. Mas quando eu orava, uma delas perdia o brilho, perdia o sentido, perdia a tranquilidade. E a outra
mesmo sem ser a mais lógica, florescia dentro de mim com uma paz inexplicável. Foi aí que entendi Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz é um guardião espiritual. Ela é a assinatura do Espírito Santo sobre uma direção. O Espírito também começou a me ensinar algo essencial. Ele não fala apenas para resolver problemas, mas para construir relacionamento. Ele fala porque ama. Ele fala porque deseja proximidade. Ele fala porque quer formar em você uma sensibilidade espiritual que não dependa apenas de circunstâncias, mas de conexão constante. E quanto mais você se aproxima dele, mais percebe que sua voz não é um recurso emergencial, mas uma companhia diária. Ele não é um alarme que só dispara quando algo dá errado. Ele é o amigo constante que te guia, mesmo quando tudo está bem. E esse relacionamento tem um preço: tempo. O Espírito Santo me mostrou que escutar sua voz exige disposição para desacelerar por dentro. Ele me mostrou que não se trata de quantidade de palavras na oração, mas de qualidade de entrega no coração. Existem momentos em que você fala muito e ouve pouco, e ele fica ali, esperando até que você finalmente pare de tentar controlar o diálogo e permita que ele conduza. Eu precisei aprender, e talvez você também precise, que ouvir o Espírito não é sobre conseguir uma resposta rápida, mas sobre se tornar alguém sensível, disponível, atento. É sobre criar dentro de si um ambiente onde o Espírito se sinta bem-vindo para falar. É sobre tirar o peso da urgência e colocar o peso da intimidade. Mas existe um ponto crucial nessa jornada: obediência. A voz do Espírito se torna mais clara na vida daqueles que obedecem. Ele não se revela a quem apenas quer ouvir, mas a quem está disposto a seguir. Obedecer nem sempre é confortável, nem sempre é fácil, nem sempre é lógico, mas é transformador. E quanto mais eu obedecia, mais nítida sua voz se tornava. Era como se cada passo de obediência afinasse minha sensibilidade espiritual, como se cada decisão tomada pela fé ampliasse minha capacidade de discernimento. E foi nesse caminho de obediência que o Espírito Santo começou a revelar direções específicas. Ele me guiou em escolhas que mudaram minha vida, me afastou de caminhos que teriam me destruído, me aproximou de pessoas que foram instrumentos divinos e me afastou de ambientes que drenavam minha espiritualidade. E quanto mais eu obedecia, mais eu entendia que a voz do Espírito Santo não é apenas uma instrução, é uma proteção amorosa, um escudo invisível, uma bússola segura. Agora, preciso te dizer algo que o Espírito gravou em mim. Escutar a voz dele não é privilégio de poucos, é convite para todos. Você não precisa ser perfeito, profundo, experiente ou extraordinário. Você só precisa ser sincero, porque o Espírito Santo não responde à performance, ele responde à entrega. E seguindo a estrutura que me pediu, aqui vai sua chamada natural, profundamente conectada com o tema. Se esta palavra está clarificando algo dentro de você, se está despertando sensibilidade espiritual, caminha com a gente. Se inscreve aqui no canal e permanece nessa jornada de fé que aprende a escutar, obedecer e viver guiado pelo Espírito todos os dias. Quando o Espírito Santo começou a me conduzir para um nível mais profundo de sensibilidade, percebi algo que transformou completamente minha caminhada. Escutar. Sua voz não é apenas um ato espiritual, mas um processo de lapidação interior. É como se ele pegasse cada área escondida do coração, cada canto escuro, cada memória que você tenta evitar, cada ferida que você tenta disfarçar e iluminasse tudo com uma precisão tão amorosa que não deixa espaço para fuga. E nesse processo, você descobre que ouvir o Espírito não depende apenas do quanto você busca,
mas também do quanto você permite ser moldado. O Espírito Santo começou a me mostrar que a sua voz não ecoa com clareza em um coração cheio de ruídos, e esses ruídos nem sempre são externos. Às vezes, são traumas antigos que continuam falando dentro de você. Às vezes, são narrativas que você construiu sobre si mesmo e que não refletem a verdade que Deus declara. Às vezes, são medos que você guarda desde a adolescência, inseguranças que nunca foram confrontadas, feridas emocionais que determinaram seus passos mais do que você gostaria de admitir. E ele me fez enxergar que, enquanto esses ruídos ocupassem espaço, sua voz seria percebida, mas não plenamente compreendida. Foi então que ele começou a me levar a lugares internos que eu nunca tinha visitado com sinceridade. Ele me perguntou, não com palavras audíveis, mas com revelações sutis, por que eu reagia com tanta intensidade quando era contrariado. Ele me mostrou de onde vinha o vazio que eu sentia quando ficava sozinho. Ele me confrontou com a verdade de que eu buscava sua direção, mas temia sua resposta. E esse confronto espiritual não foi doloroso como eu imaginava, foi libertador, porque o Espírito Santo não expõe para humilhar, ele expõe para curar. E nessa jornada, ele me fez entender que sua voz não é apenas direção, é diagnóstico. Ele revela o que precisa ser tratado antes de revelar o que deve ser feito. Ele trabalha no ser antes de trabalhar no fazer. E quanto mais ele me tratava por dentro, mais minha sensibilidade aumentava. Era como se os ruídos internos fossem diminuindo, como se as sombras fossem se dissipando e, de repente, aquilo que antes parecia confuso se tornava nítido. Eu comecei a perceber que ouvir o Espírito não é apenas captar sua voz, mas permitir que ele organize os ambientes interiores onde essa voz ecoa. Foi nesse ponto que o Espírito Santo começou a me levar a um entendimento profundo sobre o propósito. Ele me mostrou que sua voz nunca é desconectada da missão que ele tem para a minha vida. Ele não fala ao acaso, ele não orienta por impulso, ele não conduz sem intenção. Cada percepção, cada sensação espiritual, cada direção silenciosa carrega um propósito eterno. E eu percebi que, muitas vezes, eu buscava respostas rápidas para alívios imediatos, enquanto ele buscava me formar para destinos que eu ainda nem imaginava. Ele me levou a entender algo precioso. A voz do Espírito nunca te afasta do propósito, ela sempre te conduz de volta a ele, mesmo quando isso significa passar por caminhos estreitos. E nesses caminhos estreitos, foi ele quem me ensinou a reconhecer a diferença entre resistência espiritual e desconforto emocional. Muitas vezes, eu achava que algo não era para mim porque parecia difícil, quando na verdade era exatamente aquilo que o Espírito queria que eu enfrentasse, porque o propósito não se cumpre em zonas de conforto, mas em zonas de confiança. Foi nesse período que ele trouxe ao meu coração uma passagem que se tornou vital para a minha caminhada. Isaías 30, 21. Arra. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. E essa palavra se tornou uma âncora, porque ele me fez compreender que sua direção não depende da minha perfeição, mas da minha disposição em voltar quando eu me desvio, em ajustar quando eu erro, em ouvir mesmo quando estou cansado. O Espírito Santo começou a me mostrar que ele não fala apenas com instruções claras, mas também através das circunstâncias. Não é que a circunstância seja a voz, mas ele usa circunstâncias para destacar aquilo que quer ensinar. Houve momentos em que ele fechou portas que eu estava tentando arrombar, e só depois entendi que era proteção. Houve momentos em que ele permitiu que caminhos aparentemente seguros desmoronassem, e só depois percebi que ele estava me empurrando para algo maior. Ele usava sinais, não como substituto da voz, mas como reforço da direção.
E nesse processo algo profundo aconteceu. Comecei a perceber que a voz do Espírito não é um evento, é um relacionamento. Você não aprende a ouvi-lo porque ele falou uma vez de forma marcante. Você aprende a ouvi-lo porque convive com ele diariamente. Ele não deseja visitas ocasionais ao seu coração, ele deseja morada permanente. E quando ele encontra espaço, quando encontra entrega, quando encontra sinceridade, ele começa a falar de um modo tão íntimo que você reconhece sua presença até no silêncio. Foi então que entendi algo que revolucionou tudo. O Espírito Santo não quer que você se torne especialista em ouvir, mas discípulo em obedecer. Porque a voz que você escuta te guia por um momento, mas a voz que você obedece te transforma para uma vida inteira. E é essa obediência que abre portas espirituais que você nunca imaginou. Ele começou a me mostrar que existem níveis de sensibilidade que só se alcançam quando você não apenas escuta, mas responde. Porque a resposta revela maturidade, entrega e confiança. E assim, ele me levou a perceber que a caminhada espiritual não é uma jornada de perfeição, mas de alinhamento. Quanto mais você se alinha ao Espírito, mais clara sua voz se torna. Quanto mais você se rende, mais profunda sua direção se manifesta. Quanto mais você obedece, mais alto ele fala dentro de você. Não porque ele aumenta o volume, mas porque você reduz a resistência. Houve um momento específico da minha caminhada em que o Espírito Santo decidiu aprofundar ainda mais o processo. Já não era apenas sobre sensibilidade, sobre silêncio ou discernimento. Agora era sobre coragem. Ele começou a me mostrar que escutar sua voz exige não apenas ouvidos atentos, mas um coração disposto a enfrentar verdades que você não gostaria de encarar. Foi nesse ponto que percebi que existem direções do Espírito que não confrontam suas circunstâncias, mas confrontam você. E ouvir essas direções exige um nível de honestidade emocional que poucos estão dispostos a viver. A partir daí, ele começou a me levar a lembrar de situações antigas, decisões que eu havia tomado por impulso, respostas que eu tinha dado, movido por insegurança, atitudes que eu justificava como proteção, mas que eram, na verdade, mecanismos de defesa construídos dentro de feridas não tratadas. E então entendi. A voz do Espírito Santo não ecoa com clareza em um coração que ainda não se permitiu ser curado. Ele me revelou que eu queria direção para os meus passos, mas não queria transformação para minhas raízes. E é impossível ouvir com nitidez enquanto você insiste em permanecer igual. Foi quando ele trouxe ao meu coração algo que se tornou um divisor de águas. O Espírito Santo não fala apenas com quem quer saber, ele fala profundamente com quem quer mudar. Ele não desperdiça curas em corações que ainda se apegam ao que os adoece. Isso me levou a encarar a verdade de Jeremias 33:3, ARA. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Entendi que as coisas ocultas não estavam apenas no céu, mas dentro de mim. E o Espírito Santo começou a revelar essas profundezas, não para me expor, mas para me libertar. Ele me levou a revisitar lembranças que falavam mais alto do que a própria fé. Me mostrou que havia memórias dentro de mim que eu não percebia, mas que moldavam minhas decisões. Revelou que existiam palavras que eu tinha escutado na infância e que ainda determinavam o meu comportamento adulto. A voz do Espírito Santo entrou como luz em um porão trancado, mostrando poeira acumulada, móveis antigos, ecos que eu não reconhecia. E foi ali, naquele espaço interno esquecido, que ele começou a curar. Em certo dia, durante uma madrugada silenciosa, acordei com uma inquietação profunda. Não era medo, não era ansiedade. Era como se o Espírito estivesse me chamando. Sentei no chão, encostei as costas na parede e apenas respirei. De repente, uma lembrança antiga surgiu.
uma situação que eu jamais imaginaria que ainda me afetava. E naquele momento, pela primeira vez em anos, eu percebi que enquanto aquela ferida estivesse viva, eu nunca ouviria a voz do Espírito com total clareza. Ele não estava apenas falando, estava curando. E a cura não veio com palavras audíveis, mas com uma paz intensa, uma certeza silenciosa de que ele estava ali, reorganizando minha alma. Foi quando compreendi que ouvir o Espírito não é apenas captar instruções, mas permitir-se ser transformado por elas. Ele me mostrou que a voz dele não apenas orienta, ela restaura, reconstrói, reintegra. Cada direção carrega uma dose de cura, cada revelação carrega uma medida de liberdade. Cada toque do Espírito expande sua identidade espiritual. E então o processo ficou ainda mais profundo. Ele começou a me ensinar que sua voz não se limita ao momento da oração, mas continua ecoando ao longo do dia. Muitas vezes, eu estava prestes a dizer algo que poderia ferir alguém e, de repente, uma impressão suave surgia dentro de mim. Espera. Outras vezes, eu estava prestes a entrar em uma conversa desnecessária e ele dizia, não responde. Em outros momentos, quando eu estava prestes a desistir, ele soprava, fica firme. E nessas pequenas percepções, eu fui entendendo que escutar o Espírito é reconhecer que ele fala não apenas no extraordinário, mas no cotidiano. Havia dias em que eu caminhava pelas ruas da minha cidade e, sem me dar conta, percebia que estava conversando com Deus sem formalidade, sem ritual, sem esforço. A voz do Espírito se tornava parte da minha respiração. Ele se tornou tão presente que comecei a perceber que o propósito dele não era me ensinar a escutá-lo apenas em momentos sagrados, mas transformar toda a minha vida em um ambiente sagrado. E isso mudou tudo. Porque quando você caminha nessa consciência, até o simples ganha profundidade espiritual. Mas ele também me ensinou algo que poucos têm coragem de admitir. Existem dias em que, mesmo desejando ouvir, você não escuta nada. E tudo bem, porque ele me mostrou que escutar a voz do Espírito não depende do meu desempenho, mas da sua fidelidade. Ele não se afasta quando você está cansado. Ele não se cala porque você falhou. Ele não se esconde porque você errou. Ele permanece. E mesmo quando você não escuta, ele está te sustentando, te guardando, te guiando, de modos que você só vai perceber mais tarde. Ele me mostrou isso quando passei por um período de decisões difíceis. Eu orava, buscava, clamava, mas não havia resposta imediata. O silêncio parecia pesar mais que o problema. Eu comecei a me perguntar se tinha perdido a sensibilidade, se algo estava errado comigo, se Deus estava distante. Então, semanas depois, quando a situação finalmente se resolveu de modo inesperado e perfeito, o Espírito Santo me disse algo dentro da alma. Mesmo quando você não me escutou, eu estava falando através das circunstâncias, dos livramentos e das portas que eu protegi para você. E eu entendi que o silêncio do Espírito também é voz, só que de uma forma mais alta do que o coração consegue perceber no momento. Esse entendimento me levou a um novo lugar espiritual. Passei a confiar não apenas quando escutava, mas também quando não escutava. Passei a descansar não apenas quando tinha direção, mas quando tinha fé. Passei a entender que a voz do Espírito não depende de sensação, mas de relacionamento. E quanto mais eu confiava, mais ele falava. Quando o Espírito Santo percebe que você já aprendeu a silenciar por dentro, que já entendeu a diferença entre ouvir e discernir, que já enfrentou suas dores internas e começou a caminhar com mais sensibilidade, ele te leva a um estágio ainda mais profundo, o estágio da confiança radical. Não é mais apenas sobre reconhecer sua voz, mas sobre depender dela mesmo quando tudo ao redor parece dizer o contrário. E foi nesse ponto que minha vida espiritual sofreu uma virada que jamais esquecerei. Ele começou a me mostrar que ouvir sua voz
É fácil quando tudo está em ordem, quando as circunstâncias parecem estáveis, quando as respostas vêm com rapidez. Mas a verdadeira maturidade surge quando você decide confiar naquela voz, mesmo quando ela te conduz para caminhos que desafiam sua lógica, suas emoções e até suas expectativas mais íntimas. Houve um momento específico em que isso ficou claro para mim. Eu estava prestes a tomar uma decisão que, aos olhos naturais, parecia perfeita. Portas abertas, possibilidades claras, pessoas me incentivando, tudo indicando que aquele era o caminho. E ainda assim, cada vez que eu orava, um peso surgia dentro de mim. Não era medo, não era insegurança, era o Espírito Santo dizendo, não. E aquilo me desconcertou. Como algo aparentemente tão certo poderia não ser de Deus. E ali eu aprendi uma das lições mais difíceis da fé. A voz do Espírito não se submete às evidências externas. Ela se submete apenas ao propósito eterno. Ele começou a me mostrar que existem portas que parecem oportunidades, mas são distrações. Existem caminhos que parecem seguros, mas são atalhos perigosos. Existem decisões que brilham por fora, mas corrompem por dentro. E ele me ensinou que se eu quisesse realmente escutar sua voz, precisava estar disposto a obedecer mesmo quando não compreendia. Foi uma batalha interna. Eu argumentava, justificava, tentava racionalizar. E ainda assim o espírito permanecia firme, silenciosamente firme, como quem diz, você pode não entender, mas confia em mim. Depois de muita resistência, cedi, decidi obedecer. E meses depois, descobri que aquela porta tão bonita por fora estava ligada a situações que teriam destruído meu emocional, drenado minha fé e me afastado do propósito que ele estava construindo dentro de mim. Foi então que chorei, não apenas pelo livramento, mas pelo entendimento. A voz do Espírito Santo vê além do que seus olhos alcançam. Ele conhece caminhos que você não enxerga. Ele antecipa armadilhas que você não imagina. Obedecer sua voz é entrar em níveis de proteção que você nunca saberia construir sozinho. E foi nesse ponto que ele começou a me ensinar o valor da sensibilidade imediata. Sabe aquele impulso suave que surge dentro de você antes de uma decisão precipitada? Aquela pausa que aparece antes de uma palavra impensada? Aquele toque interior que você sente antes de entrar em um lugar onde não deveria estar? Aquela luz vermelha que acende no coração antes de seguir um caminho confortável demais? Tudo isso é Ele. O Espírito Santo não se manifesta apenas através de revelações profundas. Muitas vezes, ele fala através de impressões rápidas, pequenos alertas que, se ignorados, te afastam do propósito, mas se atendidos, te guardam. Certa vez, ele me guiou a dar meia volta enquanto caminhava para um compromisso aparentemente simples. Não havia motivo para isso. Nada parecia errado. Mas aquela impressão foi tão insistente, tão suave e ao mesmo tempo tão firme que eu obedeci. Horas depois, soube que um acidente grave havia acontecido exatamente naquele trajeto, exatamente naquele horário. E naquele dia, percebi que a voz do Espírito não apenas orienta, ela livra. Ele é o guardião invisível dos passos daqueles que aprendem a escutá-lo. O Espírito Santo também me ensinou que sua voz jamais será contraditória em relação à palavra. Ele não fala algo que a Escritura desaprova. Ele não direciona para caminhos que a verdade bíblica condena. Ele não inspira atitudes que ferem princípios espirituais. Foi aí que compreendi com profundidade João 10:27 As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. A voz do Espírito confirma a palavra, sustenta a palavra, esclarece a palavra e aprofunda a compreensão da palavra. E quando você percebe isso, sua sensibilidade espiritual cresce de maneira exponencial.
Ele também me ensinou que escutar sua voz é caminhar em paz, mesmo quando você ainda não tem todas as respostas. Existem momentos em que ele fala apenas o necessário para o próximo passo. Não porque ele prefere te deixar no escuro, mas porque a caminhada da fé requer dependência contínua. Ele sabe que se te mostrasse tudo de uma vez, você tentaria correr sozinho. E o Espírito não deseja independência espiritual. Ele deseja relacionamento, constante, profundo, diário. Houve um dia em que eu estava profundamente incerto sobre o que faria no meu futuro. E tudo o que o Espírito colocou dentro de mim foi: fica onde estou te plantando. Nada mais. Não revelou quando algo mudaria, não revelou como aconteceria, não revelou o que viria depois. Apenas aquela frase suave e firme. E eu descobri que quando o Espírito Santo dá uma frase, ela sustenta mais do que 1000 explicações humanas. Foi essa frase que guiou meus passos durante meses, até que as peças começaram a se encaixar de um jeito tão perfeito que eu jamais imaginaria. E então, entendi. A voz do Espírito Santo não apenas orienta a direção, mas prepara o ambiente para quando você chegar. Ele me ensinou também que nem sempre você vai sentir algo, nem sempre terá arrepios, lágrimas, emoções fortes. Muitas vezes, a direção vem em uma convicção tranquila, quase imperceptível, que se fortalece com o tempo. É como uma lâmpada que vai acendendo devagar dentro do coração. E esse tipo de direção é tão real quanto qualquer experiência intensa, porque a voz do Espírito não depende de emoção, ela depende de intimidade. Ao final desse processo, percebi uma verdade profunda. Quanto mais você se rende ao Espírito, mais ele se revela. Quanto mais você confia, mais ele fala. Quanto mais você obedece, mais ele te conduz. Escutar sua voz não é um destino, é um relacionamento em evolução constante. Quando o Espírito Santo percebe que você já desenvolveu sensibilidade, coragem, confiança e obediência, ele te leva a um estágio ainda mais profundo, o estágio da comunhão constante. É aqui que tudo muda. Não é mais sobre momentos específicos, não é mais sobre episódios isolados, não é mais sobre buscar direção apenas quando algo dá errado ou quando a vida pede respostas urgentes. É sobre viver em um estado de percepção contínua. É sobre caminhar sabendo que você não está só, que a voz do Espírito não é um visitante, mas um residente. Foi nesse estágio que percebi que o Espírito Santo não deseja apenas que você o escute, ele deseja que você o acompanhe. E é aqui que muitos tropeçam, porque alguns querem ouvir o Espírito apenas para decisões grandes, mas ignoram a voz dele nas pequenas atitudes diárias. E o Espírito me ensinou algo. Quem ignora as direções pequenas jamais receberá direções grandes. Porque o amadurecimento espiritual não acontece em momentos grandiosos, mas na prática diária da sensibilidade. Ele começou a me treinar em gestos simples, em escolhas que pareciam insignificantes. Eu não percebia, mas ali ele estava expandindo minha capacidade de percepção espiritual. Houve uma fase em que todos os dias ele me fazia notar coisas que antes passavam despercebidas. Eu via uma pessoa na rua e, sem entender porquê, sentia dentro de mim: ora por ela agora, sem palavras, apenas em espírito. Em outro momento, estava diante de alguém que parecia firme por fora, mas o Espírito sussurrava dentro de mim: este coração está quebrado. E aquilo não era imaginação, era discernimento. Ele começou a me mostrar que escutar sua voz não é apenas sobre direção pessoal, mas sobre sensibilidade ao que ele está fazendo ao redor. Foi então que percebi que ele não fala apenas para te guiar, mas para te usar.
A voz do Espírito Santo não é apenas um recurso para te conduzir, é um canal para que você seja instrumento dele na vida de outras pessoas. Ele começou a me mostrar que há pessoas que entram no seu caminho porque ele quer alcançar essas pessoas através de você. Há momentos em que ele coloca alguém ferido diante de você e, se você estiver atento, perceberá que não foi coincidência, foi convocação. Em um desses dias, eu estava sentado em um banco ao ar livre, pensando em coisas simples do dia, quando percebi que uma mulher se aproximava com passos lentos. Ela parecia carregada, não no corpo, mas no espírito. E naquele instante, o Espírito Santo apenas disse dentro de mim: escuta. Ela sentou ao meu lado, suspirou profundamente e começou a falar comigo como se me conhecesse há anos. Eu ouvi sem interromper, sem tentar resolver, apenas ouvi. E quando ela terminou, ele colocou uma palavra específica no meu coração. Não uma palavra ensaiada, não uma frase bonita, mas algo tão profundo que parecia maior que eu. Quando falei, os olhos dela se encheram de lágrimas. Ela disse que aquelas palavras eram exatamente o que ela havia pedido para Deus naquela manhã. E ali eu entendi. Escutar o Espírito não é apenas receber, é transmitir. E isso me levou a um novo entendimento. A voz do Espírito Santo não é apenas direção, é fluxo. Ela passa por você, toca você, molda você, mas também se move através de você para tocar outros. E quando você percebe isso, sua espiritualidade deixa de ser egoísta. Você não busca ouvir apenas para benefício próprio, mas porque entende que cada percepção, cada direção, cada impressão pode ser resposta para alguém que está orando em silêncio, clamando sem forças, pedindo socorro sem palavras. O Espírito Santo também começou a me ensinar a escutar a profundidade das situações, não apenas as aparências. Ele me mostrava que existem ambientes onde a atmosfera espiritualmente pesada não é apenas resultado de circunstâncias naturais, mas de lutas invisíveis acontecendo ali. Ele me guiava a perceber quando o clima mudava, quando algo não estava alinhado, quando uma presença espiritual contrária tentava se levantar. Isso não aconteceu com sensacionalismo, mas com sensibilidade. Ele não me mostrava para me assustar, mas para me posicionar. Foi nesse estágio que ele me ensinou o valor de uma mente guardada, porque ouvir o Espírito não é apenas sobre ter um coração sensível, é também sobre ter uma mente protegida. Ele começou a me alertar quando pensamentos que não vinham dele tentavam se infiltrar. Às vezes era uma acusação interna, outras vezes era uma preocupação sem fundamento. Em outras, era um pensamento que tentava distorcer percepções. E o Espírito Santo sussurrava: isso não é meu. E quando você aprende a diferenciar pensamentos naturais de influências espirituais, sua vida muda completamente. Ele também começou a me ensinar algo ainda mais profundo. A voz do Espírito Santo é sempre coerente com o caráter de Deus. Ele não fala com condenação, ele fala com convicção. Ele não fala com desespero, ele fala com direção. Ele não fala com peso, ele fala com verdade que liberta. E quando você entende isso, quando você se familiariza com o caráter da voz, passa a rejeitar imediatamente tudo o que não se parece com ele. Porque a voz do Espírito traz vida, não culpa, traz alinhamento, não confusão, traz esperança, não desespero. Foi nesse ponto que ele me ensinou a perceber que a voz dele sempre produz fruto, não emocional, mas espiritual. Ele gera paz, mansidão, domínio próprio, serenidade, confiança, humildade. E quando percebi isso, comecei a testar tudo o que surgia na minha mente. Sempre perguntava internamente: isso me aproxima do Espírito ou me afasta? E essa simples pergunta se tornou uma chave. Porque o Espírito sempre aproxima, sempre alinha, sempre conduz. Então, no meio desse processo, ele começou a me mostrar que viver sensível à sua voz é viver sensível
ao amor. Não existe percepção espiritual verdadeira sem amor. Não dá para ouvir o Espírito se você caminha com dureza, julgamento ou indiferença. Ele me mostrou que quanto mais meu coração se tornava misericordioso, mais clara sua voz se tornava. Quanto mais eu aprendia a olhar para as pessoas com compaixão, mais eu percebia o que ele queria fazer através de mim. A sensibilidade espiritual floresce em corações que amam. E então compreendi. A voz do Espírito não se manifesta plenamente em quem apenas busca poder, mas em quem busca amar. Porque o Espírito Santo é Deus habitando dentro de você, não para te engrandecer, mas para te transformar em expressão viva da graça. Chegando ao final dessa jornada, percebi que o Espírito Santo não queria apenas me ensinar a escutar sua voz. Ele queria me ensinar a viver por ela. E foi nesse último estágio, o mais profundo de todos, que compreendi que a voz do Espírito não é uma experiência ocasional, mas uma companhia diária, contínua, firme e constante. Não é algo que visita, é algo que habita. Não é algo que aparece apenas nos momentos de dor, mas que se manifesta também nos dias comuns, nas manhãs silenciosas, nas noites tranquilas, nos instantes em que você nem percebe que está sendo carregado por uma graça que o seu coração não consegue explicar. Ele começou a me mostrar que a sua voz não é apenas direção, mas transformação. Não é apenas ensinamento, mas presença. Não é apenas discurso, mas relacionamento. E quando você entende isso, tudo muda. Aquilo que antes parecia distante se torna real. Aquilo que antes parecia complexo se torna simples. Aquilo que antes parecia misterioso se torna íntimo. A voz do Espírito deixa de ser algo que você busca como se fosse um tesouro escondido e se torna algo que flui dentro de você como um rio que não cessa. Foi nesse ponto que ele me ensinou uma das verdades mais profundas que já tocaram minha alma. A voz do Espírito Santo não é aprendida, é cultivada. Ela cresce à medida que você cresce. Ela se aprofunda à medida que seu coração se rende. Ela se torna mais clara à medida que você se torna mais obediente. E esse processo não termina. Não existe diploma espiritual. Não existe ponto final. Existe caminhada. Existe comunhão. Existe crescimento. Existe maturidade. Existe dependência. E é essa dependência que se torna a marca de quem realmente ouve o Espírito. Houve um dia em que, depois de anos nessa jornada, eu estava em um momento de grande pressão. Situações inesperadas surgiram de todos os lados. Preocupações tentavam invadir minha mente. E eu tentava, em silêncio, administrar tudo sozinho. Até que, de repente, como um toque suave no peito, o Espírito Santo me disse dentro da alma: por que você tenta carregar sozinho aquilo que só pode ser sustentado por mim? E naquele instante, algo dentro de mim desarmou. Eu entendi que ouvir o Espírito não é apenas sobre buscar respostas, mas sobre buscar descanso. E foi assim que ele começou a me ensinar que sua voz não apenas guia, ela sustenta. Ele me mostrou que sua presença não apenas fala, ela guarda. Ele me ensinou que escutar sua voz nem sempre é sobre saber o que fazer, mas sobre lembrar quem está com você enquanto você faz. E essa consciência muda tudo. Ela tira o peso das suas mãos, ela diminui o barulho das suas pressões internas, ela desfaz a ansiedade que tenta se instalar. Porque quando o Espírito Santo fala, até o fardo mais pesado perde força. Até a luta mais intensa se torna suportável. Até o vale mais escuro recebe luz. E foi nesse ponto da jornada que ele me mostrou algo ainda mais profundo. A voz do Espírito Santo não é apenas para momentos de direção, mas também para momentos de consolo. Ele fala quando você precisa decidir, mas também fala quando você precisa respirar. Ele fala quando você está firme, mas também fala quando está quebrado. Ele fala quando você está cheio de fé, mas também quando você está sem forças para acreditar.
Ele é a voz que levanta quando tudo tenta te derrubar. Eu me lembro de uma noite em que me senti completamente esgotado. Não havia pecado, não havia culpa, não havia crise. Apenas cansaço. Cansaço da alma. E naquele momento, sem esforço, sem ritual, sem palavras bonitas, apenas com o coração sincero, o Espírito Santo me cobriu com uma paz tão profunda que senti como se alguém me abraçasse por dentro. Não houve frase longa, não houve revelação detalhada, apenas uma certeza silenciosa: eu estou aqui. E às vezes essa é a maior voz que você pode ouvir. Foi então que compreendi que a voz do Espírito é amor. Um amor que corrige, mas não condena. Um amor que guia, mas não força. Um amor que chama, mas não oprime. Um amor que se revela com tanta suavidade que só quem se rende percebe. E quando você descobre isso, quando você sente isso, quando você vive isso, você entende que aprender a ouvir o Espírito Santo não é sobre desenvolver uma habilidade, mas sobre desenvolver uma relação de confiança profunda, íntima e permanente. E agora, no final dessa mensagem, é importante te dizer algo com toda sinceridade. Você também pode viver isso. A voz do Espírito não é privilégio de líderes, de pregadores, de pessoas que parecem espiritualmente experientes. A voz do Espírito é para o coração que se rende, para o coração que busca, para o coração que deseja, para o coração que se entrega sem reservas. Não é sobre ser forte, é sobre ser sincero. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser disponível. Ele não está procurando pessoas extraordinárias, ele está procurando pessoas abertas. E quando ele encontra a abertura, ele transforma. E talvez hoje você esteja iniciando esse caminho, ou talvez você já o conheça há anos. Não importa. O Espírito Santo continua falando. Ele fala de maneiras diferentes, em tempos diferentes. Às vezes ele sussurra. Às vezes ele silencia, às vezes ele guia com clareza, às vezes ele sustenta com paz, mas em todas as vezes ele está presente. E se você aprender a reconhecer essa presença, sua vida nunca mais será a mesma. Por isso, neste encerramento, te entrego o que o próprio Espírito colocou dentro da minha alma. Quem é guiado pelo Espírito nunca está só. Guarde isso, carregue isso. Viva isso. E agora, com todo respeito ao que você pediu, trago a chamada final, profunda, emocional e acolhedora. Se essa palavra falou com você antes de sair, se inscreve e caminha com a gente nessa jornada de fé guiada pelo Espírito. E compartilha nos comentários o que o Espírito Santo já te ensinou. Sua história pode ser a resposta de oração que alguém espera hoje.